Então, questão número 9. Questão número 9 é a integral de quem? É a integral de x mais 3 dividido por x2 menos x. X mais 3, x2 menos x dx. Ó, x2 menos x, a gente pode dizer que é x que multiplica x menos 1. Então, a gente vai dizer que x mais 3 dividido por x2 menos x pode ser escrito como sendo a sobre x mais b sobre x menos 1. Então, se a gente tirar o mínimo aqui, ó, é x que multiplica x menos 1, e aí essa divisão vai ficar a que multiplica x menos 1, e essa divisão vai ficar b que multiplica x. Desse lado a gente tem x mais 3 e x2 menos x. Esse pacote morre com esse, e a gente vai escolher valores. Se a gente disser que x é 0, se botar 0 aqui fica o número 3. Se botar 0 isso morre, e se botar 0 fica menos 1, então vai ficar menos a. Então a gente descobriu que o a vale menos 3. Se a gente colocar x igual a 1, x igual a 1 colocando aqui, ó, vai ficar 4. E se a gente colocar 1, isso morre e colocando 1 fica o próprio b. Então a gente descobriu que b é 4 e a é menos 3. Então essa integral que a gente começou, ela vai ser duas integrais menores. Então o a cai fora, o a cair fora é menos 3, integral de 1 sobre x dx, o b cai fora é 4, a integral de dx, x menos 1. Então, ó, o que a gente está obtendo aqui é menos 3 ln de x mais 4 ln de x menos 1, mais a nossa constante. Então, resolvido. Ok? Muito bem. Então, vamos dar sequência. Vamos aqui para o 10º probleminha dessa parte de integrais envolvendo frações parciais. O 10 é a integral de x2 mais x mais 1 dividido por x2 menos x dx. Então, ó, essa integral é parecida com o que a gente fez, mas os graus estão iguais, então a gente tem que dividir esses polinômios. Então é x2 mais x mais 1 dividido por x2 menos x. Então, se a gente dividir esse por esse, vai dar 1. Multiplica e troca o sinal, é a regra, tá? Multiplica e troca o sinal. Se a gente somar, vai ficar então 2x mais 1. Então, ó, lembra da história do 9 dividido por 2, que dá 4 e aqui dá 1. E o 9 dividido por 2, ele é 4 mais 1 meio. E significa que essa divisão que a gente fez, x2 mais x mais 1, dividido por x2 menos x, ele é 1, que foi esse sujeito, somado pela divisão, aqui ó, 2x mais 1, dividido por x2 menos x. Então essa integral, a gente vai ter que se preocupar com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, que é o nosso 2x mais 1, dividido por x2 menos x, a gente vai dizer que ela vai ser escrita, como a gente já percebeu, a que multiplica. Na prática a gente vai dividir isso, né? O que é esse x2 menos x? Ele é x que multiplica x menos 1. Então vai ser a sobre x mais b sobre x menos 1. Vamos tirar o mínimo? Então, se a gente vai tirar um mínimo aqui, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar o seguinte, vai ficar x que multiplica x menos 1. Esse valor, ele dividido por x, fica a que multiplica x menos 1. E esse valor dividido por x menos 1, fica só o x. Então, b que multiplica x. Aqui a gente tem 2x mais 1 sobre x ao quadrado menos x. Isso aqui morre. Vamos escolher valores simpáticos. Valores simpáticos é colocar 0. 0, se colocar 0 aqui, dá 1. Se colocar 0 aqui, morreu. E se colocar 0 aqui, dá menos a. Então a gente descobre, na verdade, que a é menos 1. E se colocar o outro valor simpático que zera, que é x igual a 1, se colocar 1 aqui, ó, esse pacote todo dá 3. E se colocar 1 aqui, zerou. Mas aí aqui fica b. Então a gente descobriu b e descobriu a.
Se descobriu B e descobriu A, a gente já consegue achar o resultado dessa integral, tá? Então, o resultado dessa integral, vamos então visualizar. Essa fração aqui, ela ficou assim, ó. Na prática, isso que a gente começou tem um número 1 somado com quem? Não era A sobre B, A sobre X? A sobre X é menos 1 sobre X. E não é B sobre X menos 1? O B é 3 e X menos 1. Pronto, a gente quer integrar essa história. Então vamos colocar aqui um novo slide para a gente trabalhar melhor. Então essa integral que a gente começou, essa integral 10 que a gente começou, a gente está transformando nisso. Então vai ficar assim. A gente vai repetir 1 menos 1 sobre x, 1 menos 1 sobre x, 3 dividido por x menos 1. Essa é a integral que na prática nós queremos. Então, integral número 1 é x. Integrar isso aqui é ln do módulo de x. Integrar isso aqui é 3 ln do módulo de x menos 1, mais a constante. Então, resolvido o nosso problema. Ok? Então, vamos aqui para o exercício 11. O exercício 11, ele diz o seguinte: a integral de x à terceira mais x mais 1 dividido por x2 menos 2x mais 1. Então, o grau de cima é maior que o grau de baixo. Então, a primeira parte é dividir. x3 mais x mais 1 dividido x2 menos 2x mais 1. Então, essa divisão, ó, esse dividido por esse, dá x. Quando multiplica, a gente vai multiplicar e trocar o sinal. Então vai ficar menos x3, menos 2x vai ficar mais 2x2, e menos x, vai ficar mais x, vem menos x. Então quando a gente soma, está ficando 2x2, esse com esse morreu, mais 1. Agora a gente vai dividir esse por esse, então vai dar 2. Então menos 2x2, mais 4x, menos 2. Quando soma zero, e aqui está ficando 4x menos 1. Então, essa fração, depois que a gente faz essa divisão, é lembrar, 9 dividido por 2 dá 4, tem resto 1. Então, esse 9 dividido por 2, ele é 4 mais 1 meio, ok? Então, quem faz o papel do 4 é o x mais 2, somado com a divisão do número 1, que no caso é 4x menos 1, dividido pelo número 2, que no caso é x2 menos 2x mais 1. Então essa integral, ela vai ser, na prática, equivalente a essa. Aqui a gente não precisa mais se preocupar, então a gente tem que se preocupar aqui. A gente tem que se preocupar no 4x menos 1, dividido por x2 menos 2x mais 1. Então, vamos ver as raízes. x2 menos 2x mais 1 igual a 0. Então, ó, a gente tem aqui na prática, delta é o b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é 0. Então, a gente tem que o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, isso aqui, na verdade, é bem simplesinho, né? Ele só tem uma raiz, que é o número 1. Então, isso aqui pode ser escrito, o x2 menos 2x mais 1, já poderiam ter observado, fui bobinho, ele é x menos 1, isso elevado ao quadrado. Então, na prática, o que a gente vai fazer é o seguinte, o 4x sobre 1, em vez de colocar esse termo, é x menos 1 ao quadrado. E aí, como a gente já viu no teorema, isso é a dividido por x menos 1, mais b dividido por x menos 1 ao quadrado, ok? Então, vamos trabalhar. O nosso objetivo agora é achar a e b, tá? Então, vou repetir isso aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, voltando, a gente tem que 4x menos 1 dividido por x menos 1 ao quadrado, ficou a sobre x menos 1 mais b x menos 1 ao quadrado. Pronto, temos que desenvolver isso aí. É fácil, tá?
Então, a gente vai na prática, ó, x menos 1 ao quadrado, esse dividido por esse dá x menos 1, porque eu vou cancelar. X menos 1 que multiplica A. Esse dividido por esse dá 1. 1 vezes B é o próprio B. E desse outro lado a gente tem 4x menos 1, x menos 1 ao quadrado. Então, a gente vai substituir valores simpáticos. Valores simpáticos é x igual a 1. X igual a 1, quando eu coloco aqui, ó, fica 4 menos 1, que é 3. Se eu colocar 1, isso aqui vai zerar. E aí fica só o B. Então, a gente acabou de descobrir que B é 3. Outro valor que a gente poderia colocar, vou colocar x igual a 0. Se eu colocar x igual a 0, então isso aqui fica menos 1. Se eu colocar x igual a 0, vai ficar menos A mais B. Mas como o nosso B já foi 3, então menos 1 é igual a menos A mais 3, isso vai para lá, menos 4. Se menos 4 é menos A, é porque o nosso A é 4. Pronto, agora já temos A e B. Se nós já temos A e B, então essa integral que a gente está querendo calcular, então a gente já resolve. Essa integral que a gente está querendo calcular, o A ele foi 4, então aqui vai ficar 4 sobre x menos 1 dx, e o B ele foi 3 integral, aqui ó, de x menos 1 ao quadrado dx. Isso daqui, na boa, é 4 ln de x menos 1. Isso aqui a gente tem que fazer uma pequena melhora, tá? Aqui a gente tem que fazer uma mudança de variável. A mudança de variável aqui é chamar isso de u. Então, o u ele é x menos 1. Então, o du é o próprio dx. Então, a gente vai fazer a mudança de variável e vai ficar, era 3 integral dx, x menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar agora 3 integral de du sobre u ao quadrado. Então, isso aqui ó, é integrar u a menos 2. A integral de u a menos 2, ela é, na prática, u a menos 1 sobre menos 1. Isso, na prática, vai ficar menos 3 sobre u. E aí, se a gente voltar, então vai ficar 3, o nosso u é x menos 1. Pronto. Mas só lembrando que o que a gente quer integrar, eu ainda preciso integrar isso aqui, ó, x e 2. E essa expressão que a gente estava trabalhando até agora. Então, a integral de x, vamos lá, quem é a integral de x? É x2 sobre 2. Voltando. A integral de 2, quem é a integral de 2? É 2x. Aí agora, a integral disso tudo foi que a gente ficou trabalhando para descobrir a e b. E aí sim, a gente está fazendo tudo isso, ó. Então, o que é que ficou? Ficou 4 ln de x menos 1, e aqui que a gente está fazendo, ó, menos 3 sobre x menos 1, mais a nossa constante. Ok? Eu queria voltar uma questão que talvez eu tenha esquecido, estou inseguro. Então, deixa eu voltar aqui uma questão que a gente trabalhou e fez a divisão de polinômio. Essa questão aqui número 10. Ó. Essa questão aqui número 10, a gente desenvolveu esse pacote, mas ao desenvolver esse pacote eu voltei, ó, eu coloquei esse número 1, né, que foi a repetição, então tá certo. E aí quando a gente terminou já foi envolvendo 1, então tá ok, então minha dúvida foi tirada. Então fechado, vamos aqui para o item 12, de um total de 16. Então o item 12, ele é x3 mais x mais 1 dividido por x2 menos 4x mais 3 dx, tá? Então, dividir polinômio, x3 mais x mais 1 dividido por x2 menos 4x mais 3. Esse dividido por esse dá x. Multiplica e troca o sinal. Então, x3 mais 4x2 menos 3x, soma todo mundo. Então, está ficando 4x2, esses dois juntos, menos 2x mais 1. Posso dividir de novo. Então, a divisão dá 4. Troca de sinal. Menos 4x2, mais 16x, mais 12. Com esse, aqui está mais 12, vem menos 12. Então, quando soma, ó, aqui está ficando 14x menos 11. Então, lembrando a história do 9 dividido por 2 dá 4 e resta 1,
que 9 dividido por 2 é 4 mais 1 meio. Então, dessa forma, essa função que a gente tem, que é esse x3 e tal dividido por isso que a gente fez, o resultado que faz o papel do 4 é o x mais 4, somado com a divisão do que faz o papel do 1, que é o resto, que é 14x menos 11, dividido pelo quem faz o papel do 2, que é isso aqui, ó, x2 menos 4x mais 3. Então essa é a nova integral que nós desejamos calcular. Então a gente tem que se preocupar com essa aqui. Então vamos tirar as raízes aqui, ó, x2 menos 4x mais 3 igual a 0. O nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Então o nosso delta está dando 4. Então x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. 6 dividido por 2 é 3 e 2 dividido por 2 é 1. Então a gente conclui que essa expressão x2 menos 4x mais 3, ela é a mesma coisa de x menos 3 que multiplica x menos 1. Então a gente vai reescrever isso aqui, tá? Então, reescrevendo num novo slide aqui. A gente vai ficar assim, ó, voltando, 14x menos 11... 14x menos 11 dividido por quem? x2 menos 4x mais 3. x2 menos 4x mais 3. Então, isso é a mesma coisa que 14x menos 11, aí a gente descobriu as duas raízes, ó, x menos 3 e x menos 1. x menos 3 que multiplica x menos 1. Então, isso pode ser escrito assim. Isso é, na prática, a sobre x menos 3 mais b sobre x menos 1. Então, nosso objetivo agora é achar a e b. Para achar a e b, a gente tira o mínimo. O mínimo é esse produto, x menos 3, x menos 1, divido a que multiplica x menos 1 e b que multiplica x menos 3, ok? Isso é igual a x menos 3, x menos 1, 14x menos 11. Cancela isso aqui, ó, e substitui valores simpáticos. Se x igual a 1, vamos ver como é que fica. Se botar 1 aqui, ó, vai ficar 14 menos 11 é 3. Se colocar 1, zerou. E se colocar 1, vai ficar menos 2, menos 2b. Então a gente descobre que esse b, ele vale menos 3 meios. O outro valor simpático é o que zera isso aqui, ó. Então é o x igual a 3. X igual a 3, 3 vezes 14 é 42. 42, então, menos 11 é 31. Então 31 deixa guardado. Se eu colocar o número 3, aqui vai ficar 2a. Então vai ficar 2a. E se eu botar 3, zera. Então a gente descobriu o a. Não é a coisa mais bonita do mundo, 31 dividido por 2. Então, essa integral que a gente precisa, ela não é a resposta completa, a gente já está na ponta da língua. O nosso A, quem foi o nosso A? 31 sobre 2. Essa integral é o ln de x menos 3. Aí, ó, aqui tem x menos 1, é o nosso B, que é menos 3 meios, integral do ln de x menos 1. Muito bem, então o que está faltando para a gente concluir é integrar x, quem é a integral de x? A integral de x é x2. Está faltando integrar 4, quem é a integral de 4? A integral de 4 é 4x. E está faltando integrar isso, que foi a nossa luta. Essa luta que a gente fez aqui, ó, gerou exatamente isso. Então é 31 sobre 2 ln de x menos 3 menos 3 meios de ln de x menos 1, mais a nossa constante. Então, resolvido o nosso problema, ok? Seguindo então, essa foi a questão 12, vamos então para a questão 13, tá bom? Então, questão 13, ela diz o seguinte: calcule a integral de 1 sobre x2 mais 5 dx. Ao olhar para essa integral, eu me lembro muito bem de que a derivada do arco tangente de x, será que você lembra? É 1 mais x2. Então é muito parecido, só que aqui tem um 5, mas eu sei o que é que eu faço para acabar com ele. Para acabar com esse 5 é colocar ele em evidência. Se a gente colocar ele em evidência, 5 em evidência,
é verdade que vai ficar x2 sobre 5 mais 1 dx. Mas vamos melhorar mais. Melhorar mais significa o seguinte, significa que a integral que a gente vai deixar aqui, esse 5 ele vai cair fora mesmo na integral, coloquei ele para fora, e aqui vai ficar 1 mais a coisa elevada ao quadrado. Para elevar ao quadrado e ficar 5, então isso aqui é raiz de 5. Então, na verdade, não é fração parcial. Vamos fazer uma mudança. O U, ele é x sobre raiz de 5. Então, se a gente fizer aqui meio pelos extremos, na verdade não precisa. Du, ele é dx sobre raiz de 5. Então, se fizer mesmo pelos extremos, o dx, ele é raiz de 5 vezes du. Então, já está verificando o que é que está acontecendo, né? Mantenho o meu 1/5 aqui. A integral está mudando. No lugar de dx, ó, eu boto raiz de 5 du. Raiz de 5 du. 1 mais u ao quadrado. Raiz de 5 cai fora. Raiz de 5 sobre 5. Integral de du, 1 mais o 2. Pronto. Isso aqui, ó, é o nosso arco tangente de u. Mas eu não posso deixar em função de u. Mas aí a gente, no lugar de u, coloca x sobre raiz de 5. Então aqui tem raiz de 5 sobre 5. Arco tangente de quem? De u, que é x sobre raiz de 5, mais a constante. Então, na verdade, está disfarçado de fração parcial, mas não é fração parcial. Tem que bater o olho e ficar ligado. Isso quer dizer quantidade. Questão 14. Questão 14, a integral de x mais 1 sobre x2 mais 9 dx. Então vamos bater o olho aí e tentar responder. Ela não tem raiz, né? Não tem raiz, não tem valor de x que eu coloque que consiga zerar. Então ela deixa assim uma certa... E agora? O que é que eu faço? O que é que a gente transforma isso aí? A grande sacada é você dividir isso em duas. Isso é x sobre x2 mais 9, mais 1 sobre x2 mais 9. Isso daqui é uma mudança de variável antiga, tranquila. Essa mudança de variável antiga, tranquila, é chamar o u de x2 mais 9. Então, o nosso du é 2x dx. Então, o x dx, como a gente está vendo, x dx, ó, ele é du dividido por 2. Então, veja como é que vai ficar. Essa integral, em vez de escrever x dx, eu boto du dividido por 2. E tudo isso virou u. Então, seria 1/2 da integral de 1 sobre u, que é o ln de u. Então, passando ele para a variável x, no lugar de u, a gente coloca o x2 mais 9. Não precisa colocar módulo, porque sempre dá positivo. Então, está respondida a primeira integral. E essa integral aqui é parecida com a anterior que a gente fez, só que a gente tem que fazer desaparecer esse 9. Fazer desaparecer esse 9 é colocar ele em evidência. Então, se a gente colocar em evidência, vai ficar aqui, ó, x sobre 3 ao quadrado, porque o 9 vai cortar com 9, mais 1. E aí a mudança de variável que a gente vai fazer é chamar u de x sobre 3, então o nosso du, ele é dx sobre 3. Então fique ligado, porque 1/9 já está aqui. Agora, a integral que a gente tem, eu tenho que colocar o meu dx, que é 3du, e aqui eu chamei isso aqui de u, 1 mais u ao quadrado. 3 cancela com 9, esse 3 se cancela com 9, ele vai ficar 1/3, e vai ficar, ó, a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado, que é justamente o arco tangente de u. Mas a gente não deixa em função de u. A gente já substituiu dessa vez que u é x sobre 3. Então vai ficar 1/3 do arco tangente de x sobre 3. E agora a gente pode juntar as duas respostas. Essa resposta com essa. Não são duas integrais que a gente está fazendo? Então, ó, o resultado dessa integral, ela é 1/2 que multiplica aqui, ó, o ln de x2 mais 9, somado com 1/3
do arco tangente de x sobre 3, mais a nossa velha constante. Ok? Muito bem. Então, estamos faltando aí 2 probleminhas para a gente poder encerrar essa aula de frações parciais. A integral ó, de x2 mais 3 sobre x2 menos 9 dx. Bem, aqui a gente está percebendo que tem que fazer a divisão de polinômios. x2 mais 3 dividido por x2 menos 9. Então essa divisão dá 1, então vai ficar menos x2 mais 9 quando soma, isso aqui está dando 12. Então, na prática, essa divisão que a gente fez, x2 mais 3 dividido por x2 menos 9, é 1 somado, aqui ó, vai ficar 12 sobre x2 menos 9. Então, esse 1 não tem problema, é a gente organizar isso. Isso aqui é fácil visualizar, que o x2 menos 9, ele na prática é x menos 3, que multiplica x mais 3. Então, a expressão que a gente vai organizar, 12 sobre x2 menos 9, ele é a que multiplica x menos 3, mais b que multiplica x mais 3. Então, pelo que a gente vem fazendo, x menos 3, x mais 3, esse cara é o x2 menos 9, primeiro divide o resultado multiplica, então a que multiplica x mais 3, primeiro divide o resultado multiplica, então b que multiplica x menos 3. E aí ó, a gente cancela e substitui valores interessantes. Se x igual a menos 3, então 12 continua 12, menos 3 aqui zera, e aqui vai ficar menos 6b. Então a gente encontra que b é menos 2. Se a gente colocar x igual a 3, isso continua sendo 12, porque não depende de x. Se eu colocar 3 aqui, zera, mas aqui vai ficar 6a. E se vai ficar 6a, então o valor do a ele é 2. E agora, essa integral, a gente torna ela bem mais simples. Então a gente tem aqui ó, o a, que é 2, a integral do ln de x menos 3, o b, que é menos 2, a integral aqui ó, vai ficar x mais 3. Só que tem que ter cuidado que isso não é a resposta completa, porque eu ainda tenho que integrar 1. Mas integrar 1 é na prática somar com x. Então a resposta completa é x mais esse pacote todo. 2ln de x menos 3 menos 2ln de x mais 3. É comum, já que tem 2 aqui, eu posso colocar o 2 em evidência e a gente pode, na prática, pela propriedade de logaritmo, 2 ó, em evidência, vai ficar o logaritmo de o x menos 3 dividido por x mais 3. Tá? Poderia colocar o 2 como sendo quadrado, mas tá bom assim. Ok? E para a gente fechar essa parte de fração parcial, vamos então aqui para a questão 16. Questão 16 é uma integral aqui, ó, 1 x2 menos x menos 2. Vamos ver como é que faz. Dx. Então, aqui a gente vai organizar essa expressão. Vamos ver se tem raiz inicialmente. Então, o nosso delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso aqui está dando 9. Então, ó, menos b é 1, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que é 2. Então, uma raiz é 4 dividido por 2 e a outra raiz, menos 2 dividido por 2. Então, a gente pode dizer que x2 menos x menos 2, ele na prática é x menos 2, que multiplica x mais 1. Então, essa fração aqui de 1 sobre x2 menos x menos 2, ela pode ser escrita como sendo ax menos 2, b dividido por x mais 1. Tirar o mínimo, que a gente já está acostumado, x menos 2, x mais 1. Primeiro divide, o resultado multiplica, então esse a vai ficar multiplicado por x mais 1. Primeiro divide, o resultado multiplica, então esse b ele vai ficar multiplicado por x menos 2. Aqui a gente tem 1, x2 menos x menos 2. Isso aqui corta com isso e vamos substituir valores simpáticos. Se o x valer menos 1, então o 1 é constante, continua.
Se eu colocar menos 1, isso morre. Se eu colocar menos 1, isso aqui vai ficar menos 3b. Então a gente encontra que o b ele é menos 1/3. Se o x ele for 2, então isso continua 1. Se eu colocar 2, isso zera e aqui vai ficar 3a. Então o nosso a vai ficar 1/3. Então, dessa forma aqui, essa integral que nós queremos, ela é duas integrais mais simples. Então vai ficar, ó, o a foi 1/3 do ln de x menos 2, mais, na verdade é negativo, menos 1/3 do ln de x mais 1. Esse 1/3 a gente pode colocar em evidência, e aí, se a gente colocar em evidência, a gente vai dizer que vai ficar ln, ó, de x menos 2, com esse sinal negativo é a divisão, x mais 1, mais a nossa constante. Ok? Muito bem, com isso a gente fechou aqui, ó, essas 16 questões envolvendo essa parte de fração parcial. Fração parcial já é uma parte mais caprichada dessas provas envolvendo integrais. Então, ainda falta mais um estilo de fração parcial para a gente poder fechar esse curso completo aí dessa parte de integrais. Aqui foi Chico Vieira, um forte abraço a todos vocês.